Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa oficina de peças. Hoje uma oficina especial em razão da proximidade do concurso da PGM de Recife. Não tão próximo assim, mas já é um concurso com o edital aí que está na praça. De repente você vai fazer esse concurso e eu espero que hoje essa oficina possa te ajudar. E ainda que você não vai fazer concurso da PGM Recife, estamos aqui de novo com essa oficina de peças para reforçar a importância dos estudos para a segunda fase, para a prova discursiva nos concursos da advocacia pública. Ok? Bom, então vamos aqui começar a nossa oficina. Hoje eu até vou colocar aqui para vocês, colocar aqui o meu Instagram. Conversei lá com o pessoal e muitos alunos, muitas pessoas que me seguem, que são alunos do GRAM, pediram que fosse feito um pedido de suspensão. É uma peça que nos últimos concursos de procuradoria, pelo menos do Sebrasp, não foi cobrada, tá? Mas é uma peça típica, tá? É um instituto processual típico da Fazenda Pública. Então, de fato, é algo que você precisa dominar, sim, para enfrentar esse concurso. Então, vamos seguindo? Bom, vamos aqui entender o caso concreto. Já falo para você ficar muito atento às informações. E conforme eu for lendo, você pode até treinar aí na sua casa e colocando alguns pontos que você já acha que pode ser deduzido na defesa. E aí, nisso, você já vai estar treinando a sua mente para a prova, para o dia da prova. Até para ver como você está quando você lê um enunciado, sabe que tem que ser feita uma peça processual. Aqui você já sabe até qual é a peça. Mas ainda assim, veja se você já sabe o que vai ser deduzido nessa peça, o que o examinador está aqui querendo de você. Vamos lá? Bom, vamos aqui para o caso concreto, pessoal. Muita atenção aí. A Secretaria Municipal de Transportes de Recife, por meio da resolução número XX de 2021, fundada na Lei XY de 2020, determinou o reajuste para o aumento da tarifa do bilhete único para acesso ao metrô e ao transporte público. Então, temos aqui uma questão o quê? Municipal, tá? Dentro aqui do contexto do concurso que nós estamos aqui atuando. Em vista do referido aumento tarifário, um cidadão ajuizou ação popular, sob o argumento de que as tarifas foram aumentadas abusivamente pelo município. Para amparar sua pretensão, o autor popular alegou a nulidade do ato administrativo que determinou o reajuste, por violação ao princípio da moralidade administrativa. Seguindo aqui. Segundo aduz o autor popular, o aumento da tarifa não está embasado no interesse público, mas teria por finalidade a autopromoção das autoridades do Poder Executivo Municipal, evitando o suposto desgaste político com as concessionárias de transportes. Além disso, a regulamentação do transporte pela Secretaria Municipal seria inconstitucional, por se tratar de competência privativa da União, legislar sobre trânsito e transporte. Aqui da Constituição, né? 22 da Constituição. Razão pela qual requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei número XY e, por conseguinte, da Resolução número XX de 2021. O juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Após a interposição de agravo de instrumento pelo autor popular, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco entendeu que a Resolução número XX de 2021, assim como a Lei XY de 2020, estariam em desacordo com as normas de competência da Constituição Federal. Dessa feita, concedeu a tutela de urgência para suspender o reajuste das tarifas, bem como todos os efeitos da Resolução XX de 2021.
Após ser intimada da referida decisão, a Procuradoria do Estado, aliás, aqui é do município, tá, gente? Município, encaminhou os autos para a Secretaria Municipal de Transporte para o cumprimento da decisão, bem como para prestar subsídios para a defesa. Na ocasião, o órgão prestou as seguintes informações. Conforme a Lei nº XY de 2020, a organização e a execução da política local de transportes urbanos de passageiros incumbe à Secretaria Municipal de Transporte. Atenção, estamos aqui lendo as informações que vieram de um órgão técnico. Então, fique atento. Como procurador, já observe aqui essas informações como material da sua defesa, incluindo-se a definição da política tarifária. Dessa feita, o reajuste no valor das tarifas está devidamente amparado por estudos técnicos que comprovam sua necessidade e sua viabilidade para fins de se manter o serviço de transporte com padrões de segurança aos usuários. Assim, a execução da decisão liminar que suspende o reajuste das tarifas do bilhete único, bem como os efeitos da Resolução XX de 2021, acarretará prejuízo superior a 40 milhões de reais ao ano. Olha aqui o que a área técnica está informando para você, procurador. Você está com essas informações aqui na mão, sem que haja previsão orçamentária para tanto. Além disso, traz potencial risco à segurança pública, sob o ponto de vista da segurança dos usuários e dos riscos à continuidade de prestação de serviço adequado de transporte público local. Então, entendam aqui, nós temos uma situação concreta em que a Secretaria Municipal ajustou tarifas ali do bilhete único de um transporte público, um transporte ali local, ok? Como houve esse aumento nas tarifas, um cidadão ajuizou uma ação popular. E o que ele disse? Olha, esse aumento nas tarifas viola o princípio da moralidade, uma vez que a finalidade no aumento tarifário não é atender ao interesse público, mas, como ele colocou aqui, mas sim a autopromoção das autoridades, ok? Então, haveria aqui uma violação ao princípio da moralidade administrativa, em razão desse suposto desvio de finalidade. Além disso, segundo o autor popular, essa resolução que veio ali da própria Secretaria de Transportes, ela seria inconstitucional por decorrência da lei, a própria lei municipal seria inconstitucional, uma vez que legislar sobre transportes seria uma competência privativa da União. Seguindo. Após ser intimada, a Procuradoria fez o quê? Levou o caso, ao conhecimento da própria Secretaria, daquele órgão de onde adveio o ato, certo? Quando chegou lá, o que a Secretaria falou? E aqui eu vou colocar de novo para você prestar atenção. Então, nós estamos aqui diante de informações, diante daquelas informações que vão servir para que o procurador elabore a sua defesa. Então, fique atento. O que a Secretaria falou? Olha, nós, de fato, fizemos aqui o reajuste, conforme a lei. Então, a Secretaria estava baseada na própria lei, certo? Ademais, ela diz o quê? Que o reajuste no valor das tarifas está amparado por estudos técnicos que comprovam sua necessidade e viabilidade até para manter o transporte com padrões de segurança, ok? Seguindo, o que nós temos aqui de informações para a defesa, tá? Assim, a execução da decisão liminar que suspende o reajuste das tarifas do bilhete único, bem como os efeitos da Resolução nº XX de 2021, acarretará prejuízo superior a 40 milhões de reais ao ano, apenas no exercício sem que haja previsão orçamentária para tanto.
Além disso, traz potencial risco à segurança pública, sob o ponto de vista da segurança dos usuários e do risco à continuidade de prestação de serviços. Então, viram aqui o quê? A secretaria, né, que de fato foi ali quem executou e quem acabou ensejando essa ação popular, trouxe aqui informações. E nas informações nós temos aqui alguns fatos que já podem ensejar aí na sua cabeça a elaboração de uma defesa. Mas vamos seguindo aqui para o enunciado da questão. Tendo em vista a situação acima apresentada, na qualidade de procurador do município, elabore a peça processual cabível com o fito de sobrestar a eficácia da tutela de urgência, que suspende o reajuste das tarifas, bem como os efeitos da resolução. Bom, vimos aqui o que aconteceu após o ajuizamento da ação. A ação foi ajuizada, chegou lá no juiz, né, no juízo monocrático, ele fez o quê? Indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Então, o autor popular interpôs agravo de instrumento. Em sede de agravo de instrumento, o tribunal, tá? Foi aqui um acórdão, né? O tribunal, julgando o agravo, o que ele fez? Concedeu os efeitos da tutela aqui, da tutela de urgência, para sobrestar o reajuste das tarifas. Então, ele falou, ó, não vai mais ter reajuste nas tarifas de transporte público. Aqui o tribunal, ok? Além disso, suspendeu os efeitos de uma resolução aqui, que é essa resolução da Secretaria Municipal. Então, o que a questão está pedindo? Que você, na qualidade de procurador do município, elabore a peça processual cabível com o fito de sobrestar a eficácia da tutela de urgência. Bom, aqui, quando você for pensar no que fazer, em face dessa decisão aqui, também caberia um recurso. Em face dessa decisão, caberia o quê? Um agravo de instrumento, ok? Aqui, sendo um acórdão, né? Caberia um agravo de instrumento. Agora, a questão fala aqui que é para você elaborar a peça processual cabível que tenha por objetivo o quê? Sobrestar a eficácia da tutela de urgência. Então, quando a questão falar em suspender os efeitos de uma liminar, sobrestar a sua eficácia, além disso, durante aqui a leitura do enunciado, o que nós vimos? Informações demonstrando risco à segurança, risco aqui à própria economia em razão de um prejuízo de 40 milhões, certo? Então, com essas informações, você já fique atento, porque neste caso, o examinador quer que você faça um pedido de suspensão, ok? O pedido de suspensão, a sua característica especial, primeiro que é algo exclusivo para os entes públicos, ok? E os seus agentes. Então, é algo que está relacionado ao interesse público, não é para discutir o mérito daquela decisão. O pedido de suspensão, ele tem por finalidade simplesmente suspender os efeitos de uma liminar. Vamos aqui, olha só a previsão legal. Nós temos previsão legal do pedido de suspensão na ação civil pública. Temos na Lei 8.437 de 92, que é essa mais genérica, que aqui na ação popular é quando a gente usa. Tem na própria lei do habeas data, do mandado de segurança, que é quando a gente fala em suspensão de segurança, tá? Alguns autores chamam de suspensão de liminar, pedido de suspensão, mas a finalidade do Instituto é a mesma. Ele não é um sucedâneo recursal, ok? Ele é sim apenas para suspender aquela decisão. E neste caso aqui, tem que ser feito um recurso, até para que a decisão não chegue a transitar em julgado. O que o pedido de suspensão vai fazer aqui, realmente, é sobrestar a eficácia daquela decisão. Então, você vai ficar atento à sua prova, porque
Se ela falar que é para sobrestar a eficácia da tutela de urgência, você faz o pedido de suspensão, tá? Se falar qual é o recurso cabível, você vai fazer o quê? Vai fazer um agravo, tá? Vai fazer um agravo de instrumento, se for aqui um acórdão. Se tivesse sido só o relator aqui, o desembargador que concedeu, você poderia fazer o agravo, ok? Então, fique atento a esse pedido. Além do mais, quando for um pedido de suspensão, você vai observar que o enunciado ele vai trazer aquelas informações como teve aqui, informando que teve um prejuízo de ordem econômica, que tinha um prejuízo aqui em relação à segurança. O que ele está dando aqui? Ele está dando informações para você fazer um pedido de suspensão, porque essa é a fundamentação do pedido de suspensão. Então, aqui, vamos para a nossa fundamentação, tá? Lei 8.437, de 92, que traz aqui a fundamentação do pedido de suspensão nesse caso genérico. Então, o que o artigo 4º dessa lei diz? Que compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Então, já temos aqui uma regra de competência. Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Então, compete a ele suspender, tá? Veja que a finalidade é suspender a execução da liminar nas ações promovidas contra o poder público ou seus agentes. A requerimento do Ministério Público, que tem essa legitimidade também ativa, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, aquela que está sofrendo os efeitos da liminar. Em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade. Então, temos aqui uma fundamentação bem ampla, né? Quando se diz em manifesto interesse público. Ou ainda, né, aqui para evitar o quê? E para evitar, certo? E para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Ok? Então, fique atento ao enunciado. Se ele mencionou que tem aqui potencial lesivo, ou ele está querendo uma liminar, que você peça para suspender a liminar ali em própria preliminar de agravo, ou ele está querendo um pedido de suspensão. Aí você vai ver, se for para fazer o recurso, não vai ser um pedido de suspensão, tá? Porque ele não é um recurso. Então, vamos aqui. Quais as características do pedido de suspensão? Já falei várias vezes, mas não custa repisar, tá? É um instituto de direito processual público, típico da fazenda pública, voltado à proteção do interesse público quando ameaçado por provimento jurisdicional que possa causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Não tem por objetivo a reforma da decisão, mas apenas a suspensão da sua eficácia. Seguindo, essa questão relativa ao fato de que o pedido de suspensão não é para apreciar o mérito da controvérsia, pacífico, ok? Na jurisprudência, e que o STJ está sempre reafirmando isso aqui. Então, eu trouxe o julgado para você ver, de repente, cair assim na sua prova objetiva. O incidente de suspensão de liminar e de sentença, por não ser, ou seja, não é um sucedâneo recursal. Ele é inadequado para apreciar o mérito da controvérsia. Aqui para a nossa aula, o que isso significa? Que quando você for fazer o pedido de suspensão, você não vai deduzir ali razões de mérito. Você vai deduzir apenas as razões que fundamentam o pedido de suspensão. Você vai dizer que a execução daquela liminar pode causar um grave prejuízo à ordem, à economia ou à segurança públicas, ok? Você vai dizer isto. Você não vai adentrar ao mérito, ok? A não ser que você visualize algumas razões apenas para fundamentar e dizer que aquela liminar não tem nem a fumaça do bom direito naquela causa. Então, isso
acaba sendo ali algo ainda superficial, você não vai adentrar mesmo ao mérito propriamente dito. Então, nesse sentido, o STF já reafirmou, olha, o pedido de suspensão, ele não serve para apreciar o mérito da controvérsia, mas permite-se o quê? Permite-se um juízo mínimo de delibação no que concerne ao mérito. Por quê? Se eu estou ali pedindo para se suspender uma decisão liminar, eu vou dizer de alguma forma que não tem a fumaça do bom direito, ok? Não tem ali, mas algo bem assim, não é adentrando realmente ao mérito da causa, tá? O objeto aqui é dizer, o principal para que seja deferido esse pedido de suspensão é que você demonstre a possibilidade, a mera possibilidade de causar lesão àqueles bens jurídicos que são tutelados aqui por meio do pedido de suspensão. Então, vamos agora para a nossa estrutura do pedido de suspensão, que você pode fazer e deixar pronto quando você for fazer suas provas subjetivas. Tenha lá várias estruturas. Estrutura de uma apelação, estrutura de uma contestação, estrutura do pedido de suspensão. Já deixa tudo lá para você não esquecer e faça até um pouco assim mais específico do que eu faço aqui, né? Qual é o endereçamento? Aí você vai lembrar lá do artigo, cabe a quem? Ao presidente do tribunal, a quem caberia julgar o respectivo recurso, tá? E aí você vai, qualificação das partes, fundamento, falei ali sobre todas as leis em que há previsão do pedido de suspensão, nome da peça, fatos, cabimento, competência, nós vamos falar sobre isso aqui, porque é um ponto específico desse caso concreto. O mérito do pedido de suspensão é ordem, saúde, seguranças e economia pública, ok? Então, esse é o mérito, lesão à ordem, saúde, segurança e economia pública, tá? Ali no final, o pedido, fazer o pedido ali nessa estrutura aqui de suspensão de liminar. Seguindo, vamos falar sobre a competência para a apreciação. Eu vou revisar aqui. Vocês viram, né, conforme a lei, de quem é a competência, pessoal? Vai falando aí, vamos participar. De quem é a competência? O pedido de suspensão vai ser direcionado lá ao excelentíssimo senhor presidente do tribunal. É o presidente do tribunal que teria competência para julgar aquele recurso. Então, você vai observar, de acordo com a decisão, quem seria ali o tribunal, qual seria o tribunal competente para julgar recurso contra aquela decisão. Observando aqui, se eu tiver uma decisão de juiz de direito estadual, vai caber ao presidente do Tribunal de Justiça, tá? Se for uma decisão de juiz federal, o pedido vai ser dirigido ao presidente do TRF. Agora, qual é o nosso caso concreto aqui? Nós temos um provimento liminar que foi proferido por um órgão colegiado, não foi? Em agravo de instrumento, nós tivemos lá um acórdão do TJ, né? Do TJ. Gente, tá difícil. Acórdão do TJ que concedeu a liminar lá, suspendendo o reajuste das tarifas, suspendendo uma resolução municipal, né? Nesse caso aqui, o pedido de suspensão vai caber ao presidente do STF ou para o presidente do STJ, ok? Da mesma forma, se esse provimento tivesse sido concedido ali monocraticamente por um membro desses tribunais, ou se tivesse sido concedido diretamente pelo tribunal em ação originária. Nesses três casos aqui, se eu tiver aqui uma liminar que foi concedida por um desembargador, ok? Ou o próprio tribunal ali, de forma conjunta, né, o colegiado, mas numa ação originária de tribunal,
ou se for um órgão colegiado de TJ ou TRF no âmbito de recurso, que foi o nosso caso aqui, tá? Foi em sede de agravo de instrumento. Foi aqui proferido um acórdão que concedeu a tutela de urgência. Nesse caso, cabe pedido de suspensão para o STF se a matéria for de índole constitucional ou para o presidente do STJ, se a matéria for de índole infraconstitucional. Então, gravem isso aqui, tá? Presidente do STF, se for de índole constitucional, ou do STJ, se for infraconstitucional. Lembrando aqui que a decisão que você vai pedir para suspender os seus efeitos, ela está vindo de um tribunal. Por isso, a questão vai para o STF ou para o STJ. Ok? Já tivemos aqui decisão do STF no sentido de que, se esse provimento liminar que veio ali do tribunal de forma monocrática, ou então numa ação originária de tribunal, ou mesmo no nosso caso aqui de um acórdão, se esse acórdão tiver um duplo fundamento, se para justificar o seu pedido de suspensão você tiver um duplo fundamento, a competência será do próprio STF, tá? Se houver duplo fundamento, sendo um de natureza constitucional e outro infraconstitucional, o presidente do STF absolve e atrai a competência, devendo o pedido de suspensão ser intentado na Suprema Corte. Aqui tem aqui o precedente da Corte Especial. Seguindo aqui, então, vamos de volta agora realmente para fazer o nosso pedido de suspensão. Recomendo aí que você anote algumas coisas à mão mesmo, até para você treinar quando você for fazer a sua prova, ok? Você ir colocando pelo menos uma estrutura de peça e colocando as suas ideias, como você faria, como você escreveria. Você nunca vai escrever igual a mim. Quando você estiver lá na prova, você vai ter a sua forma de escrever, tá? E você tem que ir apenas aprimorando e manter ali o seu estilo, o seu próprio estilo de escrever. Lembrando que para essas provas seja o mais objetivo possível. Busque sempre a lei, busque sempre a legislação para colocar as suas ideias aqui, tá? Para colocar os seus argumentos, vá até a lei primeiro, pensa depois na jurisprudência, certo? De forma bem objetiva mesmo e bem clara para o examinador. Então, vamos lá. Começando a peça. Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, temos aqui uma pessoa jurídica de direito público interno, município de Recife. Pelo procurador do município que essa subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 4º da Lei 8.437 de 92, requerer a suspensão dos efeitos da tutela de urgência. Pode colocar a suspensão da liminar, tá? Pode colocar apresentar pedido, né? Pode pôr o pedido de suspensão, tá? Pode colocar dessas formas também. Então, logo em seguida do nome da peça, você já diz que você quer pedido de suspensão da tutela de urgência concedida, tá? Ou aqui como está, suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Recife. Do Estado de Recife, não, né? Pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Que nos autos do agravo de instrumento determinou a suspensão dos reajustes da tarifa do bilhete único do metrô e do transporte público local, bem como os efeitos da resolução. Então aqui, pessoal, temos aqui o endereçamento, que conta ali na sua peça, o nome da própria peça, a qualificação do município, a qualificação do ente público, sempre colocar pessoa jurídica de direito público interno, pode ser pela sua procuradoria, pelo procurador do município, ok? Colocar o fundamento legal, em seguida colocar logo a decisão que você pretende suspender e um resumo do que aquela decisão concedeu,
tá? Determinou a suspensão dos reajustes da tarifa, para que fique logo claro o que você está combatendo, o que você pretende suspender aqui. Seguindo, os fatos nada mais são aqui, eu vou passar rapidamente por eles, mas que você se lembre, os fatos você vai colocar da forma mais resumida possível. No caso aqui, como temos um aspecto relativo à competência, e até para justificar que o pedido de suspensão está sendo interposto diretamente no STF, você precisa contar aqui nos fatos o que aconteceu no próprio processo. Não foi o juiz que concedeu a liminar, foi o tribunal. Então, por isso, né, de alguma forma, nos fatos, você já vai justificar por que você está interpondo aqui esse pedido direto no STF, tá? Então, você vai contar aqui nos fatos que foi ajuizada a ação popular com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da tarifa do bilhete único do metrô e o transporte público local, bem como os efeitos da resolução. Você pode dizer e até reportar aquilo que está escrito no próprio enunciado da questão, ok? Então, lá no enunciado da questão, tá lá, para amparar sua pretensão, o autor alegou, parará, e você vai colocar aquilo que ele alegou, de forma resumida e sempre enfatizando a legalidade, no caso aqui, a constitucionalidade do ato administrativo que você está defendendo, tá bom? Em seguida, no caso específico do pedido de suspensão, eu recomendo que nos próprios fatos você coloque algo que justifique aqui o seu cabimento, tá? Por quê? Você pode dizer que foi concedido aqui pelo tribunal, certo? Mas, conforme será demonstrado, a referida decisão tem o potencial de causar prejuízo, ok? Além do mais, traz potencial risco à segurança pública, ok? Além disso, constitui interferência na política pública do transporte local. Então, dessa feita, a Procuradoria Municipal vem requerer a suspensão da tutela de urgência concedida pelo TJPE, conforme as razões a seguir aduzidas, tá? Então, simplificou os fatos e resume dizendo que, em razão desses fatos, a Procuradoria está ali requerendo a suspensão da tutela de urgência que foi concedida pelo tribunal. No caso específico, se você for fazer um pedido de suspensão direto para o STF ou direto para o STJ, eu recomendo que na prova você justifique essa competência. Porque se o examinador cobrar isso, é porque ele quer que você demonstre este conhecimento, que você sabe que o pedido de suspensão pode ser direto lá para um tribunal superior ou para o STF. Então, você vai dizer... Primeiro, você pode dizer a regra, tá? Nos termos do artigo 4º, compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações promovidas contra o poder público, para evitar lesão à ordem, saúde, segurança e economia pública. Ok? Você pode começar citando a lei. O que a lei diz sobre a competência? Então, você fala no geral. Depois você vai para o seu caso concreto. No presente caso, o juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da ação popular. Após a interposição de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado concedeu a tutela de urgência. Para quê? Aí diz o que a tutela de urgência fez ali. Seguindo. Por se tratar de questão que envolve duplo fundamento, nós vimos lá a própria jurisprudência, um de natureza constitucional relativo à competência constitucional do município para regulamentar o transporte local e outro de natureza infralegal relativo à legalidade da resolução que atribuiu a competência para a Secretaria Municipal executar a política tarifária de transportes definida em lei,
O presidente do STF absolve e atrai a competência, devendo o pedido de suspensão ser intentado na Suprema Corte. Coloquei aqui de novo a jurisprudência, caso você queira aqui anotar, é só mesmo a título ilustrativo, não precisa você colocar o número, né, do julgado aqui do recurso, no caso foi uma suspensão de liminar, na própria peça. Ademais, isso aqui também é jurisprudência e você pode demonstrar esse conhecimento, ok? É entendimento sedimentado dessa corte de que não há necessidade de esgotamento de instância para a apresentação do pedido de suspensão. Então, aqui, na competência, para justificar a apresentação desse pedido no STF, você vai falar da competência, por que está chegando por que foi direto para o Supremo, vai colocar essa jurisprudência demonstrando que você sabe que se tiver duplo fundamento, o pedido de suspensão será intentado direto no STF e vai demonstrar também que você tem conhecimento da jurisprudência no sentido de que não há necessidade de se esgotar uma instância para fazer o pedido de suspensão, tá? Essa jurisprudência do STJ e do Supremo. Então, também coloquei aqui a título ilustrativo, mas demonstrar aí na sua peça todo este conhecimento. Agora, antes de adentrar aqui ao próprio mérito do pedido de suspensão, como neste caso aqui específico, se vê aqui algumas questões que são relativas a um conhecimento preliminar ao pedido de suspensão, você pode e deveria aqui deduzir também. O que nós vimos ali? Que eu quero ver se talvez tenha chamado a sua atenção. Uma ação popular, ok? Em que o autor pede a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, tá? E aí você já lembra aí dessa matéria. Cabe em ação popular o pedido direto ali de declaração de inconstitucionalidade de uma lei? Será que cabe? Não cabe, né, pessoal? Não cabe. Além disso, tem outra coisa que chama atenção. O autor fala dessa inconstitucionalidade em razão da competência, mas o artigo 30 da Constituição Federal diz que compete aos municípios ali organizar e executar a própria o serviço público de transporte de interesse local. Então, havia necessidade aqui de você deduzir este conhecimento antes mesmo de falar que há uma grave lesão à ordem, segurança e economia pública. Então, vamos seguindo aqui. Neste caso, se você observar que tem algo ali muito evidente, uma matéria que você precisa falar na prova, você pode começar demonstrando que você sabe que no pedido de suspensão não há apreciação do mérito, mas que a jurisprudência do STF entende que há um juízo mínimo de delibação, em que você vai demonstrar o quê? Você vai demonstrar que não há aqui a fumaça do bom direito em relação àquela liminar que você quer que seja suspensa. Então, vamos lá. Você pode começar. É consabido que não cabe a apreciação do mérito no pedido de suspensão, o qual tem por finalidade, aí você diz a regra, sobrestar os efeitos de medida liminar que tem potencial efeito lesivo. No entanto, a jurisprudência pacificada do STF permite o proferimento de um juízo mínimo de delibação, no que concerne ao mérito do objeto do processo principal, quando da análise do pedido de suspensão. No presente caso, a decisão antecipatória de tutela que se busca suspender está fundamentada na premissa de que a resolução, assim como a lei, estariam em desacordo com as normas de competência da Constituição Federal. Então, a decisão que você quer suspender, ela está fundamentada numa falsa premissa. E você pode colocar isso aqui, sim, no pedido de suspensão, tá? Demonstrando que você sabe que aqui não é para apreciar o mérito, mas você quer demonstrar que não há sequer a fumaça do bom direito em relação a essa liminar.
Todavia, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, você já está demonstrando aqui a constitucionalidade da lei e da resolução que foi suspensa, tá? Você está falando sobre o mérito? Está, mas o que você quer demonstrar? Que não tem sequer aqui a mínima plausibilidade para se manter essa liminar. Outro sim, nos termos da lei, a qual possui presunção de constitucionalidade. Por que eu estou falando sobre isso aqui? É importante, se você vir que numa ação popular o autor está querendo a declaração de inconstitucionalidade, demonstra lá que você sabe, olha, numa ação popular você não pode pedir isso, não pode ser um pedido direto, sob pena de usurpação da competência do Supremo. E aí você já vai estar demonstrando um conhecimento sobre a ação popular, que é uma ação voltada, ali é contra mesmo, os entes públicos. Provavelmente você vai fazer várias defesas em ações populares aí quando você for advogado público, tá, gente? Então, seguindo aqui, você vai dizer que, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte, a ação popular não se mostra a via adequada para a obtenção de declaração de inconstitucionalidade de lei, devendo haver comprovação da prática de atos administrativos concretos que violem o erário. Então, é possível a declaração incidental. Você está o quê? Demonstrando conhecimento sobre a ação popular. Mas desde que a controvérsia não figure como pedido, como fez o autor, e sim como causa de pedir. Então, aqui eu estou demonstrando que não tem a fumaça do bom direito para a manutenção da liminar. Em relação a essa jurisprudência da ação popular, fique atento. Numa ação popular, não se pode pedir de forma direta a declaração de uma inconstitucionalidade da lei. A ação popular não é uma ação objetiva, como um ADI. Ela é uma ação subjetiva. O autor tem que demonstrar ali atos realmente lesivos ao patrimônio público. Ele tem que demonstrar, não é o prejuízo concreto, mas ele tem que deduzir os fatos e os fundamentos ali, ok? Como numa ação comum. Ele não pode querer uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei em tese, sob pena de usurpar a competência do STF. Então, eu coloquei aqui na peça exatamente como está na jurisprudência, tá bom? Então, a ação popular, ela não é uma alternativa à não propositura de um ADI, ok? Olha aqui, ó. Também o STF, é possível a declaração incidental. Numa ação popular, como em uma ação comum, pode declarar incidentalmente. Mas a controvérsia, né, o pedido não pode ser a declaração de inconstitucionalidade, mas isso pode ser a causa de pedir ou uma questão prejudicial, tá? Uma questão prejudicial ali, de forma incidental, se declara inconstitucionalidade no caso concreto. O que houve aqui? Isso acontece, viu? Houve a suspensão de um ato normativo. Não foi só no caso concreto, foi ali em tese. Então, há aqui, né, no próprio agravo, há várias matérias aqui para serem utilizadas como defesa. Mas aqui no pedido de suspensão, você só vai dizer, olha, não há aqui fumaça do bom direito, não há o mínimo de plausibilidade nessa medida liminar. Por quê? Porque ela está declarando ali de forma direta, ela suspendeu um ato normativo. E isso não pode ser realizado por meio de uma ação popular, assim, em tese, tá? Não pode ser feito dessa forma. Em seguida, se você vê, tem essas questões que eu preciso deduzir. Passou isso, você precisa chegar ao mérito
do pedido de suspensão. Qual é o mérito do pedido de suspensão? Você dizer que aquela liminar causa lesão à ordem, à economia e seguranças públicas. Vai fazer isso de forma muito prática, muito objetiva. Como assim? Olha lá para o enunciado. O enunciado falou que ia ter um prejuízo de 40 milhões. Tem um prejuízo financeiro? Fala que vai causar lesão à economia. Falou também que teria risco à segurança dos usuários. Então, você vai pegar esse dado e vai falar, pode ter um grave risco à segurança pública. Você vai adequar aqueles dados ao caso concreto e acabou. Não precisa ficar falando muita coisa, é só dizer isso aqui e o pedido de suspensão vai estar aqui completo, tá? Então, você vai dizer que conforme se extrai das informações prestadas, ok? A decisão que suspende acarretará lesão à ordem, à economia e à segurança. Já vamos chegar por que causa lesão à ordem, tá? Isso é uma questão jurisprudencial. Então, por quê? De acordo com o documento, ela acarretará prejuízo superior a 40 milhões de reais. O que evidencia o quê? Grave lesão à economia pública. Então, você vai ficar atento. Se o enunciado fala em prejuízo financeiro, quer dizer que tem grave lesão à economia. Ademais, tem um risco à segurança dos usuários. Então, isso é o quê? Grave risco à segurança pública. Mais um fundamento aqui para o pedido de suspensão. Você está o quê? Completando ali o espelho do examinador, dizendo que esse fato significa que causa grave lesão. Então, o pedido de suspensão tem que ser concedido. Seguindo, depreende-se igualmente que a decisão concessiva de liminar configura grave lesão à ordem pública, pois implica indevida interferência na própria atribuição do Poder Executivo. Então, aqui, pessoal, já finalizando aqui a nossa aula, em decorrência do nosso tempo, tá? Eu vou até pedir que vocês disponibilizem aí o material, tá? Para o pessoal. Pessoal, nós temos aqui um precedente do STJ, fiquem muito atentos a isso, porque esse caso aqui não é um precedente, na verdade, é a própria jurisprudência. Quando eu tenho uma resolução muito específica, como foi aqui uma resolução fundamentada em estudos, que diz aqui da própria competência do Poder Executivo, da administração, como o STJ já decidiu, resoluções da ANEEL, resoluções ali técnicas, até do Banco Central também. O Poder Judiciário não pode entrar nessa política administrativa aqui para suspender essas decisões, tá? Então, anotem aqui o precedente, porque isso também é o quê? É uma grave lesão à ordem pública. Seguindo aqui, finalizando, você faz o pedido. Então, com o fundamento no exposto, estão presentes os requisitos legais, e aí você vai dizer, aqui não tem saúde, né, gente? Que tem esse grave risco à ordem, economia e segurança. Então, o município ali vem, requer a suspensão dos efeitos até o trânsito em julgado de mérito da ação popular. Então, olha bem para esse pedido, tá? É suspender os efeitos até o trânsito em julgado da ação principal. Pediu deferimento, local, data, procurador do município, matrícula e OAB. Bom, foi isso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Estudem o material e até a próxima semana.